Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Edson Santos, do PT, deputado federal, e Robson Leite, também do PT, deputado estadual. Eu queria saber de vocês, até que ponto vocês acham que o MEC tem alguma parcela de responsabilidade nessa crise? Porque essa crise, ela não surgiu de um dia para o outro. Essa crise é uma crise anunciada. Há mais de 1 ano ou 2 anos que se tem notícia do agravamento desse processo de falência da administração do Grupo Galileu, especialmente em relação às universidades, Universidade e Gama Filho, e também problemas na Cândido Mendes. E não se viu, até semana passada, quando houve o descredenciamento, nenhuma ação do MEC para evitar o agravamento do problema. Eu começo com o deputado Edson Santos. Deputado, como é que o senhor vê? O senhor não acha que o MEC foi um pouco moroso no tratamento dessa questão? Eu acho sim, eu acho que houve, deixaram a crise se agravar e até chegar a esse nível, né, de paralisia do serviço das instituições. E, na minha opinião, o Ministério da Educação tinha que ter feito uma intervenção ainda há tempo de impedir que algo dessa natureza, professores sem receber, alunos sem ter aula, funcionários das universidades, né, sem perspectiva, né, de emprego, né, numa situação de insegurança muito grande. Eu acho que o Ministério da Educação, nesse aspecto, houve uma falha no acompanhamento e na fiscalização, né, das instituições, né? Deputado Robson Leite, já foi a Brasília tratar desse assunto já há muitos meses, quer dizer, somente agora houve uma ação do MEC, uma ação terminal descredenciando as universidades, ou seja, impedindo que elas continuem a funcionar. Não poderia ter havido, ao longo desse processo de crise anunciada, ações provisórias, mas que apontassem para uma solução que impedisse, talvez, o agravamento a esse ponto? Sim, sem dúvida, Ricardo. O Edson foi muito feliz aqui em colocar que o MEC tem responsabilidade, sim. A gente tem dito isso. Nós temos, inclusive, a solução do problema. Não quero repetir o que o Edson falou. Evidente que o MEC é responsável, a gente está cobrando duramente do MEC uma solução para esse problema que não seja o descredenciamento. Mas tem um elemento que eu acho que é importante. Há uma solução para isso, que eu já tinha apontado, inclusive na reunião que eu tive com o ministro, quando entreguei o relatório a ele. Há um projeto de lei que tramita em Brasília, que é a salvação do problema não só da Gama Filho, mas de todas as universidades que estão em crise hoje e que interessa muito, não às universidades, interessa ao cidadão, interessa ao poder público também, que é a criação do INSAIS, o projeto de lei 4372, o projeto que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior. Por quê? Veja, o MEC hoje, ele é capaz, e esse está a gravidade do problema, o grande equívoco, o processo de avaliação do MEC sobre as universidades, ele dá uma nota, é o IGC, Índice Geral de Cursos, composto por 3 elementos. Ele é composto pela avaliação do ENAD, a prova que os alunos fazem, a avaliação do campus universitário e a titulação dos professores. Esses 3 elementos dão uma nota. Uma faculdade hoje que tem a nota 5, 4, 5 é mais alta, 4, por exemplo, ela pode ser levada à condição de universidade. Só que você não observa, por exemplo, se essa faculdade tem dívidas e tem relações negativadas no fisco, no próprio Ministério do Trabalho com autuações trabalhistas. Você precisa fazer, na verdade, um cruzamento de informações que hoje, juridicamente, o Ministério da Educação não pode fazer. Essa opinião, inclusive, a gente tem o apoio do senador Cristóvão Buarque. Eu estive em Brasília, no Senado, entregando um relatório da CPI ao presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Ciro Miranda, e o Cristóvão não só apoiou isso, como a gente ganhou o apoio do senador com relação à aprovação desse instituto, que vai ser uma autarquia. Uma autarquia com auditores fiscais capazes de fazer uma fiscalização efetiva, de evitar essa situação grave que está hoje. O mercado hoje virou um mercado persa, né? Virou uma situação onde a educação virou commodity em função de uma ausência de fiscalização. O Estado tem que estar presente, tem que ser firme, e o Estado é capaz de intervir nas mantenedoras hoje. A CPI pediu indiciamento dos administradores dessa instituição e de outras. Quantas anda esse pedido que o Ministério Público fez? Ótima pergunta. O Ministério Público Federal já fez o inquérito de aprofundamento das investigações. Essa primeiríssima mão aqui, pouca gente sabe. Inclusive já encaminhou à Polícia Federal a solicitação de aprofundamentos e aquisições de material para formular a tese jurídica que vai, evidentemente,
incriminar esses que cometeram crimes. Eu acho que isso já é um avanço. E a gente quer agora que o Ministério Público também entre no lado civil, né? Não é apenas o lado criminal, o lado da intervenção, para que a gente possa sanear e, em paralelo a isso, eu acho que aí o Edson pode ajudar muito nisso, a aprovação desse projeto, que ele é defensor, inclusive, votou favoravelmente, mas está no Senado e a gente precisa, vamos dizer assim, criar um ambiente político para fazer o enfrentamento, porque os donos de universidades, a maioria deles, aqueles que querem a não fiscalização, são contra. Evidente, claro, ninguém que tem essa má intenção vai querer que você seja fiscalizado de maneira eficaz. O INSAES é como se fosse uma receita federal do ensino superior. Está na hora da gente sair do discurso de educação é prioridade. Tem que ser prioridade na efetividade. Público, né? O serviço público tem que ser fiscalizado. Claro, concursado, auditores capazes de intervir, capazes de verificar pesquisas que são verdadeiras, que contribuem como legado social para a sociedade. A universidade cumpre um papel importante, tanto pública quanto privada. Agora, o Estado tem que ser um elemento regulador sério e eficaz, o que hoje não é. Deputado Edson Santos, o MEC sugeriu como solução a instituição de consórcios entre universidades privadas para receber os alunos egressos dessas duas universidades. Seria a solução a constituição de consórcios? Eu acho que, no momento, essa solução só confunde. Essa é a minha opinião. Não sei se é a minha também. Que é até muito complicado você direcionar mais de 10 mil alunos num curto espaço de tempo para instituições que possam acolhê-los. Eu acho que a solução mais simples e eficaz era exatamente o governo intervir nas universidades, garantir a continuidade do serviço prestado à sociedade e, mesmo se não quiser incorporá-las, né, no âmbito das universidades federais, teremos tempo para pensar com tranquilidade, né, quem vai cuidar da manutenção dessas instituições. Essa proposta do MEC de consórcios também discorda dela? Exatamente. Eu quero que você trate o seguinte. Primeiro, é a segunda vez que acontecerá no país um processo de transferência assistida. A primeira foi numa faculdade em Brasília e foi uma tragédia. Você não conseguiu vaga para todo mundo, lógico. Como é que você vai conseguir hoje 10 mil vagas para estudantes de ensino superior da noite para o dia? Isso é uma loucura, uma temeridade. Evidentemente que você precisa negociar com esses grupos empresariais e até possibilitar que eles possam investir para que se faça isso. Agora tem um outro elemento de fundo que é fundamental, que eu perguntei isso ao ministro Mercadante, ao Jorge Messias, secretário da SERES, é o seguinte: e os professores? O professor não tem transferência assistida, demissão sem perspectiva de recebimento, uma vez que a Galileu, se não paga hoje salário, vai pagar indenização de demissão? Então é um problema grave. Descredenciamento não é solução. Eu tenho absoluta convicção que a gente vai contar com a sensibilidade do ministro Mercadante, junto a um grupo de parlamentares que estão nessa luta, encabeçado pelo nosso companheiro experiente, deputado Edson Santos, que vai nos ajudar também com relação a isso, para sensibilizar o Ministério da Educação, que é responsabilidade do MEC, sim. E, evidentemente, interessa ao Rio de Janeiro, o país, não descredenciamento. Vamos a um rápido